Vamos ler então, queridos, capítulo 12 de Marcos, hoje do 13 ao 27. A palavra de Deus diz assim na tradução que eu estou usando: enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensinas segundo a verdade, o verdadeiro caminho de Deus. É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas, percebendo a hipocrisia deles, Jesus lhes respondeu: Por que me colocais à prova? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles trouxeram a Jesus, e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e a inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Verso 18: Então se aproximaram dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, deixando mulher sem filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar descendentes ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. Da mesma forma o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, a mulher também morreu. Na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Jesus lhes respondeu: Acaso não errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Ao ressuscitar, os mortos não se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, onde fala da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Grande é o vosso erro. Meus irmãos, nós estamos seguindo então a exposição no texto de Marcos. Nós estamos aqui do capítulo 11 até o final do capítulo 12, vendo Jesus ensinando e também tendo alguns dilemas, algumas controvérsias com os líderes judeus no templo. Na semana passada nós vimos esses líderes fariseus questionando Jesus sobre a sua autoridade. Jesus então diz que ele tem autoridade porque ele é o Filho de Deus. Capítulo 12, Jesus conta a parábola dos agricultores maus, justamente para acusar esses líderes de que eles eram esses lavradores maus, que não eram dignos de receber as bênçãos ou ter as bênçãos do Senhor. E nesse mesmo ambiente de controvérsia, de contenda, porque esses líderes estavam tentando procurar algo para acusar Jesus e matá-lo. Ele está ensinando no templo, ele está em divergência com os líderes, e esses líderes tentando acusar Jesus, e tentando prendê-lo, e então matá-lo. Nós vemos a partir dessa porção de Marcos, do verso 13, até o final do versículo número 34, 3 controvérsias que Jesus trava com esses líderes. Nessa noite nós vamos ficar nas 2 primeiras controvérsias. Na semana seguinte nós vamos para a terceira, que está do verso 28 até o verso número 34. Então nós temos aqui como pano de fundo Jesus em Jerusalém, Jesus no templo. Cabe notar e dizer que era a terceira vez que Jesus estava no templo. Nós começamos esse bloco de Marcos lá no capítulo 11, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele passa pelo templo, ele dá uma olhada naquela situação, vai para Betânia, no dia seguinte ele volta para o templo. Ao voltar para o templo, ele vê aquela figueira, ele chega na cidade, ele purifica o templo, ele volta para Betânia,
E esta é a terceira vez então que ele está aqui na cidade, que ele está no templo. E nós lemos isso lá no verso 27, na semana passada, entrando em Jerusalém, andando Jesus pelo templo. Aqui nós temos então essa controvérsia sobre a autoridade. Então tenho isso em mente, Jesus está em Jerusalém, e ele está agora no templo, e ao mesmo tempo que ele está ensinando no templo, ele vai travar essas controvérsias com os líderes judeus. Ali no templo, então, ele é questionado com relação à sua autoridade, ele profere a parábola dos lavradores maus, e agora então esses líderes vão, de alguma maneira, colocar duas questões para que Jesus, ao responder essas questões, Jesus fosse encontrado em alguma falha. E aqui nós temos dois temas distintos. Ele vai falar sobre o imposto e ele vai falar sobre ressurreição. E o tema dessa mensagem de hoje é justamente controvérsia sobre o imposto e sobre a ressurreição. Em relação ao imposto, nós podemos acrescentar um outro termo, que é a questão da hipocrisia. Jesus vendo a hipocrisia daqueles líderes. Então eles foram homens hipócritas, se aproximaram de Jesus, carregados de hipocrisia, tentando acusar Jesus. Em relação à ressurreição, nós vemos a falta de conhecimento, tanto das Escrituras, quanto o poder de Deus. Então, meus irmãos, homens religiosos podem ser hipócritas, e homens religiosos podem não ter conhecimento das Escrituras e tampouco do poder de Deus. E esses homens se apresentam então com esse caráter de hipocrisia e a falta do conhecimento do poder de Deus. Jesus, ele é desafiado literalmente por esses líderes. Jesus agora bate de frente com eles, desde que ele entrou em Jerusalém, desde que ele purificou o templo, Jesus agora está tendo um embate direto com esses homens. A parábola dos lavradores maus foi uma resposta de Jesus diretamente para aqueles homens. Então agora eles estão no ringue, eles estão no octógono, e eles estão numa franca batalha, numa franca disputa. Esses homens tentando pegar Jesus em alguma falha para acusá-lo. O primeiro desafio é com relação à autoridade. Com que autoridade você faz essas coisas? O segundo desafio é sobre o tributo, pagar imposto. O texto nós vamos aprofundar depois. O terceiro embate é com relação à ressurreição. O texto que nós vamos também chegar ainda na noite de hoje. E o quarto embate é sobre o principal mandamento, que é o texto para a semana que vem, a partir do verso 28, quando chega um mestre da lei e pergunta para Jesus qual é o maior dos mandamentos da palavra de Deus. Depois, meus irmãos, se você olhar na sua Bíblia, a partir do verso número 35 até o final do capítulo 12, nós vamos ver agora então Jesus questionando aqueles homens. Então agora eles estão questionando Jesus, eles estão apertando Jesus, eles estão tentando encontrar algo para acusar Jesus. Mas a partir do verso 34, agora é Jesus quem vai questioná-los. É Jesus quem vai desafiá-los sobre a identidade de Jesus Cristo, a identidade do Messias. Jesus vai advertir aqueles homens sobre o orgulho dos escribas, e ele vai também advertir o orgulho dos ricos com relação à viúva que depositava aquela moeda no gasofilácio. Então, queridos, nós temos que cuidar com a hipocrisia religiosa, e nós temos que cuidar com a falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Nessa noite, Deus quer falar ao nosso coração nessas duas questões. Cuidado com a hipocrisia que pode entrar e dominar o nosso coração, e vamos aprofundar o nosso conhecimento das Escrituras e vamos experimentar o poder de Deus, porque se nós não tivermos hipocrisia, e se nós tivermos o conhecimento da palavra e tivermos o poder de Deus sobre as nossas vidas, Deus vai nos usar, como nós acabamos de cantar anteriormente, como farol, como uma flecha. Vamos para a primeira porção desta noite, verso 13 ao verso 17. Lembrando que Jesus está no templo, debatendo com aqueles homens, e eles querem de toda maneira encontrar uma falha em Jesus, para poder matá-lo e poder acabar com ele. E a primeira parte é justamente a hipocrisia revelada, nessa questão do tributo. Percebam no verso 13, meus irmãos, que dois grupos chegam até Jesus. Enviaram-lhe, quem enviou? Aquela casta.
Então você tem aqui toda a liderança judaica, toda a liderança do templo, você tem os fariseus, os escribas, os saduceus, os herodianos, você tem todo aquele conglomerado de líderes que estavam sendo ameaçados por Jesus. Eles então, estrategicamente, enviam os fariseus e os herodianos, são dois grupos distintos. Os fariseus eram os mais zelosos pela lei, os fariseus eram o grupo judeu mais ortodoxo, os fariseus eram aqueles homens mais preocupados com a palavra, com o zelo, com os princípios da lei. Já os herodianos, eles eram um partido político, o próprio nome já diz, herodianos, eles eram uma seita, um grupo que apoiava a autoridade e o poder de Herodes. E por natureza, meus irmãos, esses dois grupos, eles eram inimigos, eles eram adversários, as suas pautas não combinavam. Os fariseus tinham pautas completamente diferentes dos herodianos, mas os inimigos agora se unem com um propósito único, de destruir Jesus Cristo. Inimigos históricos agora se dão as mãos, se unem com o propósito de pegar Jesus numa falha, para destruí-lo. Os fariseus, herodianos, inimigos por natureza, se unem contra Jesus. E eles apresentam uma questão, queridos. Qual que é a questão que eles apresentam para Jesus? Verso 13. Para que o apanhassem em alguma palavra. Uma palavra só que Jesus falasse de maneira equivocada, ele seria preso e morto. Esses homens se aproximam no verso 14, com hipocrisia. Meu irmão, cuidado com a bajulação de algumas pessoas. Cuidado quando alguém chega com uma conversa mole para você e para o seu lado. Cuidado quando alguém chega te elogiando muito. Cuidado quando alguém chega exaltando a sua personalidade. Olha o que esses homens falam para Jesus. Aproximando-se, disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro. E aqui eles estão falando coisas sérias, estão falando verdade, eles não estão mentindo não. Jesus era tudo isso, ele era mestre. Mas vindo dos lábios desses homens, irmãos, era hipocrisia. Jesus estava sabendo disso. Sabemos que és verdadeiro, que não te deixas influenciar por ninguém, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensina, segundo a verdade, o caminho de Deus. Então, eles chegam elogiando Jesus, afagando o ego de Jesus. Eles chegam com essa lábia hipócrita, para depois lançar então a isca, o engodo. E aí eles perguntam: é correto, mestre, pagar tributo a César ou não? Devemos nós ou não pagar? E aqui está o engodo, meus irmãos, porque a questão que eles apresentam para Jesus é uma questão política religiosa. Nessa questão tem dois elementos aqui, tem a questão religiosa e tem a questão política. A questão política com relação a pagar o imposto ao imperador César. A questão religiosa se isso era reto, correto para eles como judeus, como filhos de Deus, como pessoas da aliança. Para nós judeus devotos, é justo pagar imposto? Devemos pagar imposto para o César? E eles esperavam então que Jesus desse uma resposta, que eles pudessem condenar Jesus e matá-lo. Meus irmãos, toda vez que nós misturamos política e religião, a tendência é não dar nada muito bem. Toda vez que se mistura política e religião no mesmo pacote, a probabilidade de não sair bom é grande. Nós vemos ao longo da história, ao longo da Bíblia, esses dois elementos caminhando paralelamente. A política caminha no seu trilho, a religião, a igreja caminha no seu trilho. A política faz o seu papel, a igreja, a religião faz o seu papel. A política tem as suas funções, as suas atribuições, a igreja tem as suas funções e as suas atribuições. E quando esses dois ingredientes, elementos, eles se cruzam na história, dá ruim. Quem estuda a história da igreja, se você já estudou história eclesiástica, você vai perceber isso. A igreja estava caminhando muito bem até o ano 300 depois de Cristo.
Mas quando a religião e a política se juntaram com o imperador Constantino, a partir dali a igreja ela começou a degringolar, a igreja começou a decair, a igreja começou a se afundar. Tanto que a gente chega na história da igreja, num período da história como a Idade das Trevas, onde os papas, os bispos estavam corrompidos, comprometidos, eram idólatras, eram maus, eram pessoas ruins, a igreja estava morrendo. Então, meus irmãos, esses homens trazem essas duas questões aqui para Jesus numa única pergunta: é justo pagar o imposto ou não? Eles colocaram Jesus contra a parede. Os judeus ortodoxos, aqui representados pelos fariseus, eles naturalmente não gostavam de pagar imposto. O judeu ortodoxo, o judeu religioso, o judeu raiz, e os fariseus representam esse grupo, eles não gostavam de pagar imposto, pois ao pagar imposto era reconhecer o poder e a autoridade de Roma. E eles não aceitavam o poder e a autoridade de Roma, porque para eles o único poder e autoridade era de Deus. Então aqui está essa questão religiosa, porque ao aceitar, ao concordar com o pagar imposto, eles estavam aceitando e concordando a autoridade romana. E para um judeu zeloso e ortodoxo só havia uma autoridade, que era Deus. Então por isso que eles resistiam ao pagar o imposto. E aí nós temos aqui então, irmãos, o dilema: se Jesus aprova o pagamento do imposto, Jesus teria um problema com quem? Com o povo. Porque o povo, de uma maneira geral, era explorado com o pagamento de impostos. O povo, de uma maneira geral, era oprimido através dos impostos. Então, o povo não estava satisfeito em pagar o imposto. Se Jesus dissesse, não, é justo, é certo, é correto, vocês têm que pagar o imposto, ele ia ter um problema sério com o povo, com as pessoas. As pessoas iriam se revoltar contra Jesus. Mas, se Jesus dissesse, não, não é justo pagar o imposto, vocês não têm que pagar o imposto, vocês podem sonegar à vontade, vocês têm que se livrar desse mal, Jesus teria um problema com quem? Com Roma. Porque os herodianos que estavam ali eram os fiscais romanos. Esses herodianos que estavam ali, eles tinham conluio com o imperador. Então qualquer resposta que Jesus desse, eles iriam então usar como argumento para prendê-lo. E esse é o dilema que Jesus enfrenta. Como equacionar uma questão política e religiosa naquele momento? O texto fala que Jesus conheceu a hipocrisia deles. Veja o verso 15. Mas percebendo a hipocrisia deles, então, como eu disse antes, cuidado. Quando alguém chega bajulando muito, elogiando muito, exaltando as suas qualidades, ele pode querer dinheiro emprestado de você, então fica esperto. Esses homens se aproximaram de Jesus com o coração cheio de hipocrisia, verso 15, mas percebendo a hipocrisia deles, Jesus então responde, e Jesus responde com uma outra pergunta: por que vocês me colocam à prova? Então Jesus já sabia que era uma questão para colocá-lo à prova, e aí Jesus faz um pedido: trazei-me um denário, para que eu o veja. Primeiro detalhe aqui, meus irmãos, Jesus não tinha um denário. Denário era uma moeda que correspondia a um dia de trabalho. Nesse denário tinha a cara do imperador e tinha algumas escritas nesse denário, aonde diziam que esse imperador, ele era o Deus, ele era soberano, ele era o excelso, enfim, ele era o cara. Por isso que os judeus ortodoxos não pagavam o imposto, porque eles não reconheciam o imperador como Deus, mas na moeda tinha, além do rosto do imperador, tinha uma inscrição que apontava que ele era filho de Deus, que ele era um Deus. Jesus não tinha esta moeda, e aí Jesus então fala: trazem para mim o denário, para que eu possa ver. E eles trouxeram o denário para Jesus, ou seja, eles tinham aquela moeda. Eles tinham posse daquela moeda, provavelmente os herodianos trouxeram a moeda para Jesus. E aí o que Jesus faz? Jesus pega a moeda, olha, de quem é, verso 16, esta imagem e a inscrição? E eles responderam: de César. E aí o que Jesus responde? Bom, então, deem para César o que é dele, porque ao imperador cunhar numa moeda a sua imagem e a sua escritura, havia um entendimento de que aquela moeda ela pertencia ao imperador.
Aquela moeda pertencia a quem tinha a sua imagem ali gravada. Então, Jesus está dizendo, bom, já que a imagem, a escritura é de César, a moeda é dele, então deem para ele o que é dele, e deem para Deus o que é de Deus. Aqui, irmãos, a gente pode entender algo interessante nesse texto. Os fariseus eram religiosos, certo? Por serem religiosos, muito provavelmente, eles tinham alguma relação com Deus e eles ofereciam algo para Deus. Só que por serem fariseus religiosos, eles eram contrários ao pagamento do imposto. Então, na minha leitura, Jesus está dizendo, vocês fariseus, continuem dando para Deus o que é de Deus, mas sejam cidadãos, paguem o imposto também que vocês não estão pagando. Aos herodianos, eu imagino que Jesus tenha dito, vocês herodianos, que têm a moeda do imperador, continuem devolvendo a moeda para o imperador, como vocês estão fazendo, mas vocês que são apenas um partido político, vocês têm que passar também a oferecer para Deus o que é de Deus. Porque tanto os fariseus quanto os herodianos, eles estavam falhando em uma parte desse processo. Ou eles só davam para Herodes o que era de Herodes, ou eles só davam para Deus o que era de Deus, eles não faziam ambas as coisas. E para mim, Jesus está dizendo, vocês têm que fazer as duas. O que é de Herodes, deem para Herodes, e o que é de Deus, deem para Deus. O que diz respeito à coisa terrena, material, façam como terreno e material. O que é espiritual, eterno, façam como espiritual e eterno. Faltava a eles dar a Deus o que era de Deus. Tem muita gente que paga imposto, mas não dá para o Senhor o que é do Senhor. Meus irmãos, o imposto que você paga em tudo que você compra, o imposto que você paga quando você já é descontado na fonte, o imposto que você paga, né, para o leão uma vez por ano, esse imposto não é doação para o governo. A gente não faz doações para o governo, mas é uma espécie de pagamento pelos serviços mal prestados pelo governo. O imposto que a gente recolhe, que a gente paga, é uma forma como o governo deveria devolver em qualidade de serviço para nós, mas isso às vezes e quase sempre não acontece. Então, é justo nós como cristãos pagarmos imposto? Eu digo que sim, é justo. Embora você não concorde com as alíquotas, com as tarifas, mas é justo, porque aquilo que você recolhe como imposto volta como serviços, e eu digo, mal prestado. Quando você vai para a UPA do Morumbi, você é atendido lá na UPA, você paga uma consulta? Não. Você paga o remédio que pega lá na farmácia do UPA? Não. Você paga a ambulância que te leva até no UPA? Não. Quem paga isso? É os impostos que você recolhe. Então é um serviço que o governo devolve para você. Quando você anda por uma rua asfaltada, você paga esse asfalto? Literalmente não. Na minha rua lá asfaltaram, eu não paguei nada. Em tese, né? Porque você paga nos impostos que você recolhe. Então, uma forma da gente, irmãos, encarar ou ver essa questão dos impostos é isso. Não é uma doação, não é um favor, mas é uma forma com que a gente retribui aquilo que o governo faz por nós. E na época de Jesus era assim? Sim. Porque os próprios fariseus, os judeus, eles eram beneficiados pelo poder e pela força do Estado. Os judeus que vendiam, que compravam, que viajavam, eles viajavam por estradas construídas pelo Império Romano. Eles circulavam por lugares seguros, que era a segurança feita pelos impérios romanos. Então eles de alguma forma eram beneficiados pelo Império Romano, em forma de serviços que esse império retribuía. Então essa é uma forma da gente encarar os impostos. Não é doação para o governo, mas é uma forma, uma espécie de receber serviços prestados pelo governo. Então quando Jesus fala no verso 17, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus está dizendo que aquilo que é humano, terreno, você tem que fazer como cidadão, e aquilo que é divino e espiritual, você tem que fazer como cidadão celestial. Lembrem que nós podemos ter uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos dos céus, porque somos salvos e remidos por Jesus, amém? Mas nós ainda estamos na terra, somos cidadãos terrenos, e aqui nós temos que nos comportar e agir como cidadãos terrenos. Embora, meus irmãos, a gente não concorde, nós temos que
nos submeter às leis que estão vigentes no nosso país. Se você não recolher o imposto de renda no final do ano, você pode ser multado, você pode ser penalizado, você pode sofrer danos. Então, dói no bolso, mas às vezes é melhor pagar esse imposto do que estar desobediente com as leis vigentes no nosso país. Dê para César o que é dele e dê para Deus o que é de Deus. Nós temos que diferenciar o que é terreno, humano, político e o que é espiritual, eterno, celestial, e agir conforme a graça de Deus. É interessante a gente pensar também, meus irmãos, que na moeda tinha a imagem do imperador, correto? Ali cunhada na imagem, naquela moeda. Qual é a imagem que está cunhada em nós? Qual é a imagem que está cunhada em nós? A imagem de Deus. Nós não somos a imagem e a semelhança de Deus? Então, se a imagem de Deus está cunhada em nós, estampada em nós, nós devemos devolver a Ele aquilo que pertence a Ele. Nós temos que ter uma comunhão com Deus, a oração, leitura da Bíblia, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso envolvimento. O cristão precisa ter essa interpretação e esse entendimento. Se é Deus quem instituiu, meus irmãos, os governos humanos, devemos obedecer às leis que estão vigentes no nosso país. O cristão não é um cidadão rebelde, desde que essa lei não conflita com as Escrituras. Você, como cidadão, precisa submeter às leis vigentes, desde que essa lei ela não conflita com a palavra. Aí você vai ficar com a palavra. Tem muita gente preocupada hoje que possa aprovar uma lei que contraria os princípios que a igreja defende. Quando aprovar uma lei, a igreja vai quebrar esses princípios, não vai obedecer. Se a lei aprovar uma união, por exemplo, entre pessoas do mesmo sexo, a igreja não vai celebrar esta união. O pastor vai ser preso, mas não vai celebrar essa união. Se a lei aprovar aborto, você que é cristão, você não vai fazer um aborto. Você não vai deixar a sua filha adolescente fazer um aborto. E o pastor não vai aprovar e não vai aconselhar ninguém a fazer isso. Vamos desobedecer a lei, vamos ser presos. Enquanto, meus irmãos, as leis, elas não conflitarem com a palavra, nós obedecemos às leis. Mas quando elas conflitarem com a palavra, nós vamos ficar com a palavra, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque é uma frase que diz assim, que bons cristãos serão bons cidadãos. Se você é um bom cristão, você vai ser um bom cidadão. Se você é um cristão mais ou menos, você vai ser um cidadão mais ou menos. Se você é um cristão ruim, você vai ser um cidadão ruim. Então, bom cristão é também bom cidadão. Porque ele dá para César o que é de César, e ele dá para Deus o que é de Deus, e a consciência dele está tranquila, e ele glorifica a Deus, e ele honra Jesus, e está tudo bem. E Deus abençoa, e Deus honra a esta posição. Vamos para o segundo texto, meus irmãos, com relação agora à ressurreição. Então Jesus sai desta enrascada, dessa cilada pelos fariseus e pelos herodianos, trazendo essa questão, e eles então não têm o que responder para Jesus, tanto que diz o texto no final do 17, e admiravam-se dele. Em ato contínuo, os fariseus e os herodianos se retiram, ato contínuo, meus irmãos, mesmo momento, mesmo tempo, só deram ali uma folga, e agora chega uma outra equipe, chega uma outra delegação, verso 18, então se aproximaram dele alguns saduceus, agora é um outro grupo religioso, os saduceus. Os saduceus, como diz a própria Bíblia, no texto de Marcos, eles não acreditavam na ressurreição. E aqui nós temos o segundo embate então, a segunda controvérsia, que é a ignorância revelada na ressurreição. A hipocrisia foi revelada com relação ao imposto. Agora a ignorância é revelada nessa questão que eles trazem com relação à ressurreição. Porque os saduceus não criam na ressurreição. Os saduceus, irmãos, só aceitavam a lei de Moisés.
Eles não aceitavam a tradição oral, eles só aceitavam a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tudo que eles acreditavam, criam e seguiam era a lei de Moisés. Embora que os saduceus tivessem as suas falhas, perceba que ao eles declararem que apenas criam e obedeciam e seguiam a lei de Moisés, Jesus vai dizer que eles erravam por não conhecer a lei. Então eles eram uns péssimos conhecedores da lei. Mas além disso, eles não criam na ressurreição, na existência da alma, eles não criam na vida depois da morte, eles não criam no julgamento final, eles não criam nem em anjos e nem em demônios. Esses saduceus, eles tinham uma mentalidade, né, muito cartesiana, assim que se fala. Eles não criam nessa realidade espiritual, né? Eternidade, ressurreição, anjos, eles não acreditavam em nada disso. Os saduceus, irmãos, tinham uma outra característica, eles eram aquele grupo mais abastado. Os saduceus eram os caras que tinham grana. Os saduceus era aquilo que hoje a gente pode chamar da elite religiosa. Os saduceus, e boa parte desses saduceus eram sacerdotes, boa parte dos sacerdotes vinham dos saduceus, então eles eram pessoas que tinham essa característica, era a elite religiosa, eram muito ricos, e aí a gente sabe que parte dessa riqueza vinha daquela situação do templo, porque ao serem sacerdotes, lembram da purificação do templo, o câmbio, toda aquela situação, a porcentagem que eles ganhavam, então parte da riqueza deles era uma riqueza impura, vinda de uma maneira ganha, explorando o povo. E além disso, eles desprezavam as outras pessoas, eles tinham o nariz empinado, eles se achavam melhores que todo mundo. E aí esses homens então chegam diante de Jesus e eles fazem uma pergunta para Jesus com relação à ressurreição. E essa pergunta, irmãos, é uma pergunta hipotética, verso 19. Eles citam a lei de Moisés, porque eles só criam na lei de Moisés. Essa lei que eles citam está em Deuteronômio, lá no capítulo 25, é a lei do levirato. O que é isso? É a lei do cunhado, né? Levirato é por conta da palavra cunhado no hebraico, tá? E o que essa lei dizia? Eles vão descrever aqui para Jesus, verso 19. Moisés deixou escrito que se um homem, e a ideia aqui, meus irmãos, era que um homem que vivesse na mesma casa, um homem que tivesse irmão, por exemplo, eu, Elias, se tivesse um irmão, a gente morasse na mesma casa, tá? Então era um contexto mais familiar, era uma questão de unidade familiar. Se esse homem morrer e deixar a mulher sem filhos, então o irmão deveria o quê? Casar com a viúva e suscitar descendência para o irmão, para que o sobrenome, para que o nome e a terra e a casa do irmão não desaparecesse. Então o cunhado tinha que gerar um herdeiro na cunhada para que o nome do irmão falecido pudesse permanecer. E aí no verso 20 eles contam uma situação hipotética, dificilmente isso aconteceu. Haviam 7 irmãos. O primeiro se casou sem deixar descendência, o segundo se casou com a viúva e morreu e não deixou descendência. Da mesma maneira o terceiro, e assim os 7 não deixaram descendência. Essa mulher devia ser osso duro, né? 7 maridos e não teve filho. O fato é, meus irmãos, que isso é uma situação hipotética e eles queriam pegar Jesus em alguma armadilha. Depois, veja o verso 22, que depois de todos, a mulher também morreu, até que enfim, né? E aí no verso 23, eles jogam então o engodo para Jesus. Na ressurreição, perceba, meus irmãos, que esse grupo não cria na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição, mas eles então colocam essa situação para pegar Jesus, porque eles não criam nisso. Senhor, na ressurreição, veja a situação hipotética, qual deles vai ser marido, né? De quem ela vai ser esposa? Porque os 7 se casaram com ela. E aí então Jesus vai ter que sair dessa enrascada, da mesma maneira que ele saiu da primeira enrascada. E o que Jesus responde para eles no verso número 24? Acaso vocês não errais por não conhecer as Escrituras? Meus irmãos, mas eles eram pessoas que só criam na lei, mas eles não conheciam a lei. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.
Então, meus irmãos, as Escrituras e o poder de Deus são importantes para a nossa vida espiritual, tá? Essa era uma armadilha para acusar Jesus, mas a pergunta revela a sua ignorância em relação ao poder de Deus e em relação à palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem que investir tempo para conhecer a Bíblia, da mesma forma que você investe tempo para usufruir do poder de Deus. Você precisa investir tempo em estudo da palavra na escola bíblica, da mesma forma que você investe tempo em oração, pedindo que Deus te use com poder e com graça. Você precisa investir tempo para conhecer a palavra, da mesma forma que você pede para Deus te usar com poder, porque o poder sem palavra muitas vezes vira um esoterismo religioso. E a palavra sem o poder de Deus vira apenas uma questão vazia, você se torna apenas um catedrático, mas sem a chama do Espírito. Então nós temos que buscar o desenvolvimento no nosso ser cristão, da palavra de Deus, com o poder e a experiência de Deus. Nós temos que buscar essas duas coisas para a nossa vida espiritual. O que Jesus responde para eles? Vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, por isso vocês erram. E aí Jesus fala, ao ressuscitar os mortos, não se casarão. Primeira coisa que Jesus fala, tem ressurreição. Existe ressurreição. Porque Jesus diz, ao ressuscitar, então ele já responde, vai ter uma ressurreição. Embora vocês não acreditem, haverá. E aí o que Jesus acrescenta? Os mortos não se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, serão como os anjos no céu. Havia uma cultura naquela época que o preservar a descendência, a longevidade, o preservar, dar continuidade, era por meio, então, de gerar filhos e por meio da descendência. Então, ao casar e ter filhos, você dava uma continuidade a uma geração, a uma linhagem familiar. Os saduceus aqui, eles não criam na ressurreição, eles criam que ao morrer tudo acabava. Mas Jesus está dizendo para eles, olha, tem ressurreição, só que a continuidade depois da ressurreição não é simplesmente uma continuação igual à semelhança do que acontece na vida terrena. Por isso que Jesus fala, os mortos, depois de ressuscitar, eles não se casam naturalmente, por quê? Porque eles não morrem. Então, se depois da ressurreição não há mais a morte, não há por que se casar e procriar, e expandir e manter a descendência. Eles não se casam, nem se dão em casamento, pelo contrário, são como os anjos. Os anjos não se casam, porque os anjos não se multiplicam. Deus criou a quantidade de anjos na criação e eles não se reproduzem. É aquela quantidade e nenhum a mais. Verso 26. Quanto aos mortos ressuscitarem, vocês não leram o que Moisés escreveu, quando ele cita Moisés lá na sarça, no Monte Sinai? Como Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Então o que Jesus está dizendo aqui para esses homens? Deus é um Deus de vivos. E ele está dizendo, Abraão, Isaque e Jacó, eles estão vivos. Eles ressuscitaram, eles estão vivos. Vocês não leram na palavra de Deus que eles estão vivos? Por isso Deus fala, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de vivos. A ideia é que Jesus está dizendo para aqueles homens, à luz do texto de Moisés, que a ressurreição é algo real e que acontece. E eles estavam enganados na sua interpretação teológica. Irmãos, ressurreição não é restauração, continuidade da vida terrena. Glória a Deus, aleluia, Pelo menos uma coisa boa. A ressurreição não vai ser continuidade da vida que a gente tem agora. Então pode ficar tranquilo, meu irmão, se você está padecendo, sofrendo, se a vida está dura, você tem muita angústia, você tem muita dor, fique tranquilo. Lá na eternidade você não vai apenas continuar a sua vida terrena, é o ingresso numa vida diferente, amém? Numa vida gloriosa, não há choro, não há tristeza, não há dor, não há lamento, não há sofrimento. Então a gente vai passar para um status de uma vida melhor. Jesus não diz que nós nos tornaremos como anjos, então fique tranquilo também, você não vai ter asinhas
você não vai ficar voando, você não vai ter uma harpa para ficar tocando como os anjos, tá bom? Você não vai ser um anjo, não seremos como, igual, com a mesma essência dos anjos, nós seremos semelhantes no aspecto de não casarmos e não procriarmos e não precisarmos ter filhos na eternidade. Nós somos superiores aos anjos, por isso que nós não vamos ser iguais, nem como a eles. João, capítulo 17, nós temos essa informação, que nós somos superiores aos anjos, graças a Deus por isso. Na ressurreição não haverá casamento, então você, irmã que é solteira ainda e deseja casar, se case aqui na terra, dê um jeito de casar aqui, porque lá na eternidade você não vai casar, tá bom? Se alguém quer experimentar o casamento, faça isso aqui em vida ainda. O nosso corpo lá na eternidade será perfeito, não haverá morte, não vai precisar de procriação. É isso que Jesus está dizendo para esses líderes. Existe ressurreição, e lá nós vamos estar numa condição diferente, vai ser uma continuidade, lógico, você vai dar sequência na sua vida com Deus da terra no céu. E se você não tem uma vida com Deus na terra, você não vai dar sequência no céu, você vai dar sequência em outro lugar. Então cuidado com isso também. Jesus, citando então o texto de Êxodo 3, ele afirma que Deus é o Senhor da vida. Meus irmãos, Deus é o Senhor da vida. Deus é um Deus de vida. Logo, Abraão, Isaque e Jacó, eles estão vivos, afirmando que há vida após a morte, aquilo que eles então ignoravam. Existe vida após a morte, existe um lugar de consolo, um lugar de paz, um lugar de alegria para nós na eternidade. Você não vai terminar os seus dias aqui, talvez em dor, em sofrimento, e continuar isso lá na eternidade. Lá você vai ter descanso, lá você vai ter paz. A ressurreição não é a reconstrução, nem a continuação da vida deste mundo. Será um tipo totalmente novo de vida na eternidade. Um comentarista falando sobre isso, estava explicando que alguns grupos tinham uma imagem do céu bem distorcida. Tinha um grupo, uma sociedade, que eles eram movidos pela guerra, por batalhas, por brigas. E eles imaginavam o céu como que uma eterna batalha, uma eterna briga, onde que à noite os feridos e os mortos eram curados e ressuscitados, para no dia seguinte lutar de novo e brigar de novo, porque eles eram movidos pelas guerras, então eles imaginavam o céu como um lugar de guerra eterna. É como que se você não pode comer chocolate aqui na terra e achar que no céu vai ter chocolate à vontade, você vai poder comer, tudo que você puder. O céu não é uma continuidade da terra, meus irmãos, como a gente vive aqui. É um lugar melhor, numa condição melhor, um estado melhor. Para nós concluirmos, queridos, algumas aplicações, 6 mais exato. Primeira delas, imposto é dívida do cidadão com o governo por serviços que o governo nos presta. Não sonegue impostos. Não seja um sonegador. Se você tiver que pagar, pague. Se você tiver que recolher, recolha. Dói no bolso, dói no coração? Sim, mas nós temos que fazer isso, porque é o nosso dever de cidadãos. Se você não recolhe o imposto, ou se você não paga os impostos, e você quer usufruir dos benefícios do serviço que o Estado propõe, aí existe uma incongruência. Se você não paga imposto, mas você quer um asfalto bom, você quer saúde de qualidade, você quer escola grátis de qualidade, você está sendo, no mínimo, não justo nesse processo. Se você paga imposto, você tem o direito de exigir serviços de qualidade. Você pode ir lá marcar audiência com o prefeito, você pode ir na Câmara de Vereadores, você pode exercer o seu direito de cidadão e protestar contra ou da maneira com que o governo está usando o seu imposto, o dinheiro que você paga. Segunda aplicação, irmãos, podemos não concordar com a forma com que os impostos são usados. Você pode não concordar com a maneira, e você pode também, e tem o direito de se manifestar. Então, se você está descontente com alguma coisa, se manifeste na via correta, do jeito correto, no fórum correto. Mas você pode fazer isso também como cidadão. Terceiro,
Devemos reconhecer que é Deus quem estabelece e tira governos humanos, e que esses governos humanos devem agir para o nosso bem. Devem, nem sempre eles agem para o nosso bem. Mas se eles estão lá, é porque Deus permitiu e Deus os estabeleceu lá. E é Deus quem vai tirar eles de lá. Nós temos que ter essa compreensão também. Quarto, temos deveres cívicos e deveres religiosos. Você é um cidadão dos céus, mas você vive ainda na terra. Então, cumpra o seu dever cívico e cumpra o seu dever religioso. Não devemos nos esquecer dos deveres cívicos em nome da fé, nos rebelar contra os deveres cívicos somente porque nós temos uma fé em Jesus Cristo, a não ser que esses deveres cívicos sejam incompatíveis com a palavra de Deus. Se o prefeito fizer uma estátua lá na praça central e obrigar você a se prostrar e se adorar a estátua do prefeito, meu irmão, você não vai fazer isso. Amém? Então, você tem que cumprir os deveres cívicos desde que eles não contrariem os princípios da palavra de Deus. Quinto, o céu não será igual, nem uma continuidade da terra. A vida no céu será maior e melhor do que tudo aquilo que nós vivemos e experimentamos na vida terrena. Amém? O céu será muito melhor, não vai ser uma continuidade da terra. Então, se você não andar com Deus aqui na terra, você não vai andar com Deus na eternidade. Se você não tem uma vida com Jesus aqui na terra, você não terá uma vida com Jesus na eternidade. Cuidado com relação a isso. Não é uma continuidade no sentido de igual, mas ela é uma continuidade porque lá você vai desfrutar daquilo que você já desfruta aqui. Se você anda com Deus aqui, se você serve a Deus aqui, se você adora a Deus aqui, vai continuar na eternidade. Se você não anda com Deus, se você não serve a Deus aqui, na eternidade você não vai estar com Ele. E último, a ressurreição expressa a relação entre Deus e o homem. Nada pode romper esta relação entre nós e Deus, nem mesmo a morte. Por isso que a ressurreição, em aspectos, ela é uma continuidade. Aquilo que você começou a viver com Deus na terra, vai dar continuidade na eternidade, porque a morte não interrompe esta vida. Nada pode romper, quebrar esta unidade, esta relação. Ela vai continuar pela eternidade. Em Romanos capítulo 8 nós lemos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Deus, a palavra nos desafia, a palavra nos exorta a observarmos os nossos deveres de cidadãos, mas a palavra também nos exorta a cumprir os nossos deveres de fé para com o Senhor. Devemos ser bons cristãos, fiéis ao Senhor, fiéis à Tua palavra. Devemos ser bons cristãos, servir ao Senhor, servir a comunidade como temos como nossa missão, amar a Deus, amar o próximo, servir a comunidade, ser um sinal visível do reino de Deus. Ao mesmo tempo que nós devemos contribuir para o bem-estar deste país, do nosso bairro, da nossa cidade, das pessoas que estão ao nosso redor. Devemos ser bons cristãos para que sejamos também bons cidadãos. Nos dê esse entendimento, ó Pai, de saber o que é a questão humana, material, o que é a questão deste mundo, desta terra, e o que é a questão celeste, espiritual. Possamos saber, Pai, diferenciar uma coisa da outra. Nos dê essa graça, nos dê esse entendimento. Possamos dar a César o que é de César e ao Senhor o que é teu. Temos a convicção, ó Pai, que a vida depois da morte é a ressurreição dos mortos. Nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou, para darmos continuidade na eternidade, na vida que nós temos contigo aqui na terra. Não da mesma forma que vivemos aqui, não como nós vivemos aqui, mas de uma forma superior, excelsa, sublime, aperfeiçoada, melhorada. Possamos, ó Pai, ter uma vida íntima com o Senhor, aqui na terra, para continuar no céu. E se porventura, Pai, tem alguém aqui nessa noite que não tem uma vida de intimidade com o Senhor,
que ela possa tomar essa decisão agora. Porque se ela não tomar a decisão de caminhar contigo aqui na terra, depois da morte, ela não vai estar com o Senhor, ela vai estar em sofrimento, em dor, separada de Ti. Nos dê essa compreensão, Pai, nos dê esse entendimento. A esperança da ressurreição, ó Pai, nos dá força para passar por todas as tribulações desse mundo. A esperança da ressurreição, Pai, nos dá ânimo para vencer todas as dificuldades deste mundo. Porque o que sofre aqui, Pai, é o corpo físico, é a matéria, porque a alma, ela está segura nas Tuas mãos. E esse corpo vai ser transformado, ele vai ser, ó Pai, um corpo diferente. Esse corpo, ó Pai, que nós temos aqui hoje, que sofre, que padece, que está enfermo, que está doente, que se fadiga, que cansa, esse corpo vai ser restaurado. Ele vai ser glorificado, ele vai ser incorruptível. E nós vamos desfrutar da Tua graça, da Tua presença. Por isso vale a pena, ó Pai, viver e enfrentar, superar, suportar toda a dor, toda a angústia. Porque nós temos a esperança da ressurreição. Nós não somos como os saduceus. Nós não acreditamos que a morte é o fim, não, tem uma continuidade. E essa continuidade é na Tua presença. Abençoa a Tua igreja com esse entendimento. Abençoa-nos, ó Pai, com essa compreensão, em nome de Jesus. Amém e amém.